Professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, Adilson. Bom dia, amigos. Mais uma vez aqui. O que me traz é No Fundo do Poço. Quando pensamos que o fundo do poço já chegou, somos surpreendidos que existem coisas que estão mais além. Às vezes me pergunto se o que está sendo noticiado pela imprensa não seria uma má vontade em razão de certos acontecimentos. Afinal, deve ter ao menos um ato que mereça relevância. Mas chego à conclusão de que tudo não só é verdade, como é a representação do circo de horrores que somos bombardeados continuamente. Enfim, um poço sem fundo. Toda essa introdução que eu faço é por aquele que habita o cenário nacional, sempre pelas piores notícias. Falo sim dele, de Bolsonaro. Juro que às vezes tento encontrar algo de positivo em seu governo e nas suas palavras, mas não encontro nada. Não há um só traço de algo feito de forma correta, ou pelo menos com a intenção de ser correta, que possa dar um lustro de qualidade ao seu governo. Tudo se apresenta de forma errática, sempre cercado de um discurso troglodita, quando não sempre burros e recheados de extremismo. Na semana passada foi divulgado no blog de Reinaldo Azevedo que Bolsonaro, no dia seguinte à sua frustrada tentativa de golpe, o distinto presidente da República recebeu no Planalto uma troia de representantes extremistas da Alemanha. Essas pessoas recebidas em Brasília são fundadoras do partido anti-vacina, DAIM Bases, que significa a base, que tem dentro do seu grupo político neonazistas. Este grupo político fez protesto contra as vacinas, medidas restritivas de circulação, máscara, ou seja, atuam contra a civilização e a ciência. O argumento debilóide que essa gente defende e é replicado por Bolsonaro é que se deve garantir as chamadas liberdades individuais. Mas o que significa que o ato de tomar vacina contra a pandemia é uma liberalidade de cada um, quando na verdade o que manda é a civilidade e a preservação do interesse coletivo, em sobreposição às manifestações individuais. Mas essa gente não entende disso, porque não tem nada no espaço entre as orelhas. O fato de receber o lixo da representação política do mundo não é o pior. Afinal, ninguém com importância política no cenário internacional deseja estar com Bolsonaro pelas razões por demais conhecidas, e que, por tabela, torna o Brasil um dos países mais isolados. Não custa lembrar que o presidente da República trouxe da África, mais precisamente de Guiné-Bissau, bancados pelo nosso dinheiro, o ditador de lá. Disponibilizou avião e hospedagem a um dos maiores ditadores do continente africano, que, pasmem, tem a alcunha de Bolsonaro da África, para fazer turismo em nosso país. Mas isso tudo não é ainda o fundo do poço. Tem coisa de pior, se é que isto é possível. Mas, voltando à recepção dos alemães, o desastre não foi recebê-los, o que já é uma indecência, mas as falas do Bolsonaro aos extremistas que o visitavam. Inacreditavelmente, como expõe as suas parcas ideias e tenta construir uma ligação de seus propósitos com o que há de pior no mundo político no âmbito internacional. Disse o presidente lá pelas tantas que houve supernotificações nas internações de hospitais públicos, nos casos de Covid, com a intenção de receber mais pelas diárias dos leitos. Segundo ele, nas internações das UTIs, para as outras doenças, as diárias giram em torno de R$ 1.000, e nos casos de Covid, R$ 2.000. Diz isto sem apresentar uma só prova. Diz ainda Bolsonaro que, em razão desta prática, o número de casos de Covid foram superdimensionado. Tudo cascata. O pior não foi dizer isto. Ele consegue surpreender negativamente. Veja o que ele disse sobre a Covid que reproduz aqui. Abre aspas. Muita gente já tinha alguma comorbidade, então a Covid abreviou a vida delas em alguns dias ou algumas semanas. Fecha aspas. Em seguida, diz que aconselha a ninguém tomar a Coronavac, por não ter evidência científica e experimental. Que ele é obtuso, isto é um ponto pacífico. Se a sua ignorância se restringisse à sua pessoa, tudo bem, mas ele é presidente da República. Esquece a beldade que a Coronavac é a vacina mais aplicada no mundo. Ela não é experimental. Bolsonaro não sabe nem o que é isto. Somente é experimental quando ainda está em fase de teste e pesquisas nos laboratórios. Uma vez pronta, é autorizada pelos organismos de fiscalização e deixa a condição de experimental. Ainda com os alemães extremistas, ele tira não sabe-se de onde que pessoas contaminadas têm 6 vezes mais anticorpos do que os vacinados. Ele, inclusive, disse isto ao primeiro-ministro inglês. Com esta afirmação, o ministro saiu do encontro em Nova York, acreditando que a Rainha Elizabeth foi contemporânea de Noé e ainda ajudou a construir a Arca do Dilúvio antes de viajar. Mas todo este comportamento tem uma finalidade e um método.
Como o golpe foi para as cucuias, o jeito é voltar os canhões contra a vacina e sua eficácia. É preciso dar combustível à sua súcia de aloprados para não perder terreno. Com os indicativos das pesquisas apontando que o seu governo já acabou e que as eleições presidenciais fossem hoje, não chegaria nem o segundo turno, é preciso assanhar a turba para tentar reverter a sua impopularidade. Mesmo que isso signifique receber no Palácio do Planalto extremistas políticos e espalhar ao mundo a insignificância política que representa Bolsonaro e suas visões de mundo que não cabem no mundo civilizado. Aproveito para lembrar: quem defende cloroquina e seus assemelhados pode custar emprego, não importando se tem mais de 40 anos de profissão. Vocês entendem o que eu quero dizer. Então, amigos, bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.